a partir do versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Versículo de número 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Versículo 17, leiam comigo, por favor. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria que vem do alto. Embora já tenhamos citado no capítulo 1, mais especificamente do versículo 5, por que devemos pedir a Deus sabedoria e como devemos pedir. Hoje nós vamos começar a entender de forma mais profunda a diferença da sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é chamada de terrena, animal e diabólica. É preciso considerar que quando a Bíblia fala de sabedoria, ela não está fazendo referência a um mero acúmulo de conhecimento. Aos olhos de Deus, os sábios não são aqueles capazes apenas de adquirir conhecimento. São os que demonstram por meio da vida, das escolhas, das ações e das reações, o temor a Deus, que não apenas é o princípio da sabedoria, mas está escrito que é a própria sabedoria. E por meio deste temor refletido nestas ações, escolhas, decisões e reações, revelar o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus por excelência. Então, para que fique gravado em sua mente, ser sábio aos olhos de Deus não tem nada a ver com cursos superiores, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso não garante sabedoria. São coisas importantes que qualificam e até abrem a visão de mundo das pessoas naquilo que concerne ao mundo, a vida material, e talvez nem isso totalmente. Verdadeira sabedoria, digam comigo, é temer a Deus e refletir o Senhor Jesus em sua vida. Então o sábio
ele pode até ser louco. Como assim, pastor? Está escrito que nem os loucos errarão o caminho. Há loucos que são mais sábios do que aqueles que reproduzem muito conhecimento. Porque em sua loucura, eles não são capazes de exercer plenamente sua cidadania, seus direitos, e até mesmo a vida comum como qualquer outra pessoa. Mas em alguns casos específicos, demonstram temor a Deus e amor a Jesus Cristo. Então é possível uma pessoa não ter uma sanidade mental plena, mas ainda assim amar a Deus e temê-lo, e por causa disso, aos olhos de Deus, ser sábio. Ao mesmo tempo em que alguém dotado de acúmulo de conhecimento não demonstra por meio da vida a sabedoria que vem do alto. Não consegue ser sábio aos olhos de Deus. Digam comigo, é mais importante ser sábio aos olhos de Deus do que aos olhos de qualquer academia na terra. Quando Deus olha para nós, como é que Ele está nos vendo? Como sábios ou como loucos? Como os que têm a sabedoria do alto, ou os que estão vivendo a sabedoria terrena, animal e diabólica? Pastor, eu já entendi o que é a sabedoria do alto. É temer a Deus e é refletir Jesus. Viver como Jesus vivia. Demonstrar Jesus por meio das minhas ações. Isso significa ser sábio. Agora, como é que eu vou conseguir isso? Primeiro, por meio da conversão. Ninguém consegue ser sábio sem receber a Jesus. Vejam o que aqui diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Versículo 24. E depois o versículo 30. 24 diz: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer ter sabedoria? Receba a sabedoria de Deus. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Experimente uma verdadeira conversão. Pastor, o senhor está pregando hoje num culto de doutrina. Possivelmente, talvez só existam crentes na igreja. Mas nem todos os crentes são convertidos. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Há pessoas que foram convencidas, mas não convertidas.
que aprenderam a cultura da igreja, a linguagem, os hinos, a liturgia do culto, a forma de se vestir, porque isso tudo aqui é cultura também, embora não seja respeitada pelos círculos ditos ou autoproclamados sábios desse mundo, mas isso é uma cultura. A pessoa aprende tudo isso, mas quando ela sai daqui nas ações, nas atitudes, nas reações, nos relacionamentos, ela demonstra que não se converteu. Por quê? Porque ela nem demonstra temor a Deus e nem Jesus Cristo é visto em suas ações. E quem pode dizer isso convive com essas pessoas? Um marido, uma esposa, os filhos, os vizinhos, os parentes, as pessoas que estão perto de você, elas sabem se você é convertida ou não. Porque são elas que têm que ver em você Jesus Cristo. Segundo lugar, para você ter a sabedoria que vem do alto, você precisa conhecer e praticar a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, quinto livro da Bíblia. Versículos 5 e 6. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será, digam comigo, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Para que Israel fosse chamado de gente sábia e inteligente, eles deveriam colocar em prática, guardar e fazer a palavra de Deus, os estatutos e os juízos de Deus. Você quer sabedoria em sua vida? Comece a conhecer mais a palavra. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Participe desses trabalhos de culto de doutrina, de escola bíblica dominical. Se aprofunde no conhecimento, mas não permita que isso fique apenas na sua mente. A palavra precisa descer ao seu coração. E ela precisa ser demonstrada por meio das ações. Isto foi o que Moisés disse ao povo de Israel. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Vamos começar do versículo 14. Vejam o que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Desde a infância, Timóteo conhecia a Bíblia. Paulo disse que podem fazer-te sábio. Digam comigo, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí agora o versículo 16 ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. O conhecimento das Escrituras fariam de Timóteo um homem sábio para a salvação e instruído para toda boa obra. Você quer sabedoria? Seja convertido. Você quer a sabedoria do alto? Entenda, aprenda, deseja nele as Escrituras, a palavra de Deus. Terceiro, ore. Se espera de quem ora que tenha mais sabedoria. Porque por meio da oração você pode adquirir sabedoria. Tiago disse, capítulo 1, versículo de número 5, da sua carta. Vejam o que diz a Escritura. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Há muitas coisas que nós pedimos a Deus, e submetemos a petição à vontade de Deus. Se for da tua vontade, mas essa petição aqui não precisa desta consulta. Você não pede a Deus sabedoria dizendo: Senhor, se for da tua vontade, me conceda sabedoria. Porque na palavra já está escrito que Deus quer lhe dar sabedoria e Ele quer lhe dar liberalmente. Já está à disposição. Mas só pede sabedoria a Deus quem já realizou interiormente o exercício da humildade. Porque para dizer Deus me dê sabedoria, automaticamente você está reconhecendo: eu não tenho sabedoria. Você está se despojando de todo orgulho e reconhecendo: eu preciso de sabedoria. Pastor, simplifique ainda mais esse pedido em oração. É o mesmo que dizer: Senhor, me mostre como o Senhor agiria no meu lugar nessa situação. Pedir sabedoria a Deus em oração é pedir isso, que Ele mostre a você como Ele agiria no seu lugar, na situação que você tem diante de si. E a palavra está dizendo que Deus não tem dificuldade para te dar sabedoria. Aleluia, aleluia. Mas vamos além. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Isso não se mostra por meio de diplomas, pela capacidade de decorar coisas, ou de aprender coisas humanamente falando. Ele disse que isso é demonstrado pelo bom trato, pela forma de tratar pessoas. E ele diz: você deve fazer isso pelas obras em mansidão,
de sabedoria. De forma muito natural, a sabedoria produz mansidão. Não existem dois meios de resolver as coisas. Você resolve como um crente e resolve como um homem carnal. Se você busca em Deus sabedoria, essa outra expressão ela é retirada do seu dicionário. Você resolve como Cristo resolveria, porque Cristo está em você. Agora ele diz assim: mas se tendes amarga inveja, a coisa vai se afunilar a partir de agora, irmãos. Até agora era um mamãozinho com açúcar, né? Ser convertido, conhecer a palavra, praticar, orar pedindo, reconhecer que não tem. Mas olha só o que é que Tiago diz. Se vocês têm amarga inveja, amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Hoje nós vamos falar mais agora sobre como nós discernimos a sabedoria que não vem de Deus. Nós já entendemos como buscar em Deus. Agora, como é que eu vou saber se determinado comportamento reflete uma sabedoria que não vem de Deus? Tiago diz, primeiro, se ela demonstra amarga inveja. E o que é inveja? A inveja se caracteriza de duas formas. Um sentimento de angústia e ao mesmo tempo de oposição, de raiva, descontentamento com o sucesso alheio. E segundo, a vontade de ter aquilo que não lhe pertence. O grande problema da inveja é que até hoje eu não conheci ninguém se orgulhando de ser invejoso. O invejoso não diz que é invejoso. Na verdade é mais fácil ele dizer, eu nunca tive inveja de ninguém, morrendo de inveja. Não é assim? A pessoa abre a boca e diz, nunca tive inveja de ninguém, não tenho para que ter. Não tem um porquê. Aí você vai analisar, a pessoa já está dizendo isso, se roendo, se mordendo de inveja. Uma informação que talvez você não saiba, mas era tão comum que é possível que você já tenha ouvido isso. Quem mais sofre com a inveja não é o invejado, é o invejoso. O invejoso tem uma angústia dentro dele, uma raiva que ele não sabe explicar. Ele pode comprar uma roupa caríssima, mas ele encontra o objeto da sua inveja, aquela pessoa que ele tem inveja, com a roupa lá dos R$15. Ele comprou a dele de 1.000.
Mas encontrou o fulano de tal com a de 15, ele se sente mal. É assim? Ele fica com raiva. Se pudesse, ele rasgava a dele. E na verdade ele ainda dá um jeito de ir lá nos 15 reais comprar também. Que é para dizer que tem um igual. Ele sofre, o invejoso ou a invejosa sofre. Porque o grande problema não é o que você tem, é a insatisfação dele ou dela com o que não tem. Sempre está se vendo atrás. E onde foi que isso começou, pastor? Infelizmente isso começou no céu. De acordo com Isaías 14, do versículo 12 ao 20, Lúcifer, que já tinha grande honra, estava acima de outros seres angelicais, teve inveja de Deus. E agora a Netflix fez lá a série de Lúcifer, colocaram ele como um bichinho bonzinho, resolve até crimes, charmoso. E ele tem um objetivo, né? No final virar Deus. Tem até uma propaganda falando sobre isso. Briga com o irmãozinho dele, Miguel. Irmãos, isso é uma maneira ou uma tentativa de desqualificar o que a Bíblia diz. É uma distorção de valores. Para que você veja Deus como ruim e Lúcifer como um ser que não é tão ruim assim. Não à toa, há adoradores de Satanás no mundo. O satanismo é uma religião com um número enorme de seguidores, com práticas e até disciplinas de jejuns, orações, sacrifícios, objetivos bem traçados, campanhas para derrubar líderes religiosos, entre coisas afins. Mas a verdade é que Lúcifer não estava satisfeito. Me impressiona como é que um ser perfeito, porque ele era perfeito, permitiu ou conseguiu permitir a existência do mal dentro dele. Ele começou a olhar para o trono de Deus e ele queria o trono de Deus para si. Ele foi na contramão da natureza dele, porque ele não foi criado para ser adorado. Ele foi criado para adorar a Deus. Mas nele surgiu a inveja. E a inveja é um problema tão grande que a pessoa, ela quer subir para tomar e acaba perdendo e descendo. Ele queria o trono de Deus, foi expulso dos céus, ou do lugar onde Deus está em sua glória, na habitação de Deus, ou da habitação de Deus. E o juízo dele já está prescrito. Na verdade, na cruz do Calvário, o príncipe deste mundo foi julgado, é uma reverência a ele. Uma vez expulso dos céus, Lúcifer realizou a primeira sessão espírita da história, lá no Jardim do Éden. Ele conseguiu entrar numa serpente. E Eva conversava com essa serpente. E o diabo conseguiu despertar em Eva e, consequentemente, em Adão o mesmo sentimento. Porque ao usar ou semear a dúvida, o argumento utilizado em Gênesis capítulo 3 foi: Deus privou vocês disso, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Uma inveja foi despertada no primeiro casal.
há outros sentimentos além desse. Orgulho, egoísmo. Mas naquele momento, Adão e Eva não ficaram satisfeitos com a sabedoria e com a perfeição que tinham. Eles queriam ser iguais a Deus. Porque um invejoso, ele quer ter razão sempre. E ele nunca quer ficar sozinho. Ele consegue manipular outras pessoas para tentar que essas pessoas vejam as coisas como ele está vendo. Ele forma um partido na intenção de desqualificar a quem ele inveja. Lúcifer é expulso dos céus, mas na terra ele consegue envolver Adão e Eva para quererem ser conhecedores do bem e do mal iguais a Deus. Não deu muito certo, porque Deus não abriu mão da humanidade. O plano de salvação já estava preparado. E lá mesmo no Éden, quando os juízos foram determinados, a primeira promessa de salvação foi citada. A vitória de Jesus foi anunciada no jardim do Éden, pisando a cabeça da serpente. Mas a família de Adão e Eva, pós-queda, tentava se reestruturar. Adão repassou para seus filhos o conhecimento que ele tinha de Deus. E a coisa mais básica foi repassada para eles, que Deus é adorado por meio de sacrifícios. Caim e Abel foram apresentar a Deus as suas ofertas. Caim apresentou o melhor da terra, Abel apresentou o melhor dos animais. Eles foram instruídos. Quem foi que ensinou para eles que Deus queria o melhor? Seus pais. Quem foi que ensinou para eles que deveriam fazer altares para Deus? Seus pais. Eles foram instruídos. Mas a verdade é que Abel absorveu toda a instrução. E ele demonstrou sabedoria por meio do seu comportamento. Alguém diz, não, Abel foi aceito porque ele ofereceu um sacrifício de sangue. Mas João não diz isso. João diz que, em sua primeira carta, que Caim era do maligno e por isso ele não foi aceito. O problema não foi a oferta da terra. Porque na lei Deus aceitou, e não apenas aceitou, ele prescreveu ofertas da terra. Está lá na lei de Moisés, dos frutos da terra. O problema é que Deus não estava querendo só uma oferta, Deus queria uma vida como oferta. E Caim era aquele tipo de crente que achava que para ele entregar o dízimo e a oferta, pronto. Ele não precisa dar testemunho, ele não precisa buscar a Deus de oração, ele não precisa de Bíblia. Ele não precisa conhecer mais a Deus, só cumprir a obrigação religiosa é o suficiente. Abel não. Abel entendeu que altar de Deus não era só para colocar um animal, a vida dele tinha que estar nesse altar. E a palavra diz que quando eles apresentaram as suas ofertas, atentou Deus, Gênesis capítulo 4, para Abel e para a sua oferta. E rejeitou Caim, primeiro Caim, depois a sua oferta. Porque um coração desconvertido, ele macula uma oferta, por maior que seja, por mais bonita que seja. Irmãos, imaginem comigo.
Se a banca de uma feira bem arrumada consegue ser uma coisa bonita, vocês imaginem como não era bonita a oferta que Caim fez com os frutos da terra, que eram muito superiores aos frutos que temos hoje. De uma terra cuja contaminação pelo pecado ainda não tinha chegado aos níveis que temos hoje. Visivelmente falando, o que Caim ofereceu era mais bonito, mas estava contaminado por um coração perverso. Deus rejeitou a bela oferta de Caim por causa do testemunho dele. Mas a oferta de Abel foi aceita, porque a sua oferta estava santificada por uma vida nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas em Gênesis 4 e 5, a palavra diz que o semblante de Caim decaiu. Ele estava tomado de inveja de seu irmão. E foi por causa da inveja que ele matou Abel. Ele queria ser Abel. Ele queria ter o que Abel tinha. A inveja tomou conta dele. E o primeiro homicídio aconteceu na terra. Em Gênesis capítulo 30, abra por favor. Versículo 1. Olha o que é que diz a palavra. E leiam, por favor. Olha o que é que a inveja fez com Raquel. Um pedido absurdo. Como se Jacó fosse o responsável direto por sua esterilidade. Há negociações absurdas nesse texto. Porque ela tinha inveja. E por que tinha inveja? Porque a sua irmã tinha filhos e ela não. Mesmo ela sendo a mulher mais amada por Jacó, por quem ele trabalhou 14 anos para ter como esposa. Mas isso não era importante para ela, porque ela estava tomada pela inveja. Antes disso, há uma referência interessante em Gênesis 26, 14. Leiam, por favor. Gênesis 26, 14. Olha, irmãos, antes da inveja chegar na casa de Jacó, Isaac já tinha experimentado a inveja. O pai de Jacó já tinha experimentado isso. Ele prosperou e os filisteus tinham inveja dele. E sabe como é que eles mostravam a inveja? Entulhando os poços dele. Fechavam os poços dele. Nesse mesmo capítulo, Isaac abriu um poço, os filisteus vieram, brigaram. É nosso poço. Isaac disse, tudo bem. Vou chamá-lo de Ezeque, que significa luta. Podem ficar com o poço. Cavou outro. Foram lá, brigaram outra vez. Isso aqui é nosso. E olha que naquela época Isaac não botou no Face, no Insta, fez lá, aqui o poço, chorrando. Não. Algum espião viu disso. Ele disse, tudo bem, isso aqui é Sitna. Luta. E alguém disse que é a origem do termo Satanás. Porque ali havia um adversário
E possivelmente uma batalha espiritual. Isaac não briga com eles. Ele cede os poços. Sítida e Ezeque, ele perde. Mas ele continua cavando. Você está entendendo a lição aqui? Presta atenção. A inveja mexeu com Lúcifer. Fez ele cair, e vem caindo até hoje. Mas não mexeu com Deus. Entrou no Éden e derrubou o primeiro casal. Mas não mexeu com o amor de Deus pela humanidade. Entrou na família de Adão, matando um dos seus filhos, ou tirando a vida de um deles. O sangue dele clamava desde a terra, mas os planos de Deus não foram impedidos. Porque quando Abel morre, Deus levanta posteriormente Sete, o substituto. Agora eles estão guerreando contra Isaac, por inveja, fechando poços, e Isaac não entra na deles. Você não tem que entrar na conversa do invejoso, você tem que continuar cavando. Você tem que continuar trabalhando. Você tem que continuar estudando. Você tem que continuar cuidando de si mesmo, da aparência, da imagem, da vida espiritual. Porque vai chegar a hora de achar Reobote. E Reobote significa espaços largos. E quando você encontra Reobote, não tem quem tome. Filisteu não chega perto para tomar. Porque quem abriu foi Deus. Quem deu foi Deus. E projeto de Deus não pode ser maculado pela inveja. Aleluia. Daqui a pouco veio Berseba. E Berseba veio exatamente quando os filisteus foram ao encontro de Isaac para reconhecer: Deus tem sido com você. Chega a hora em que Ele tem que parar para reconhecer: o que tem de diferente na tua vida é a presença de Deus. Raquel contamina o leito familiar com a inveja. E está só começando, porque em Gênesis 37, o filho dela, agora é quem sofre com a inveja. José. Seus irmãos o odiavam. O invejoso, ele tem uma capacidade de ter raiva. Você não sabe de onde foi que ele tirou aquela raiva. Você dá bom dia, ele diz: o que é que tem de bom? Quando diz, que normalmente fica calado. Você dá a paz do Senhor, é mostrado para você dar a paz do Senhor desse jeito. Essa alegria todinha. Que incomoda mesmo. Ele está sofrendo com isso. Eles odiavam José. Eles queriam matar José. José não foi morto porque Deus tinha propósito na vida dele. Aprontaram de tudo com ele. Colocaram apelido nele: o sonhador. Isso é próprio do invejoso. O invejoso, ele quer. Ele tem inveja de você, ele quer o que você tem, ele quer ser o que você é. Mas porque não tem, a arma dele é a zombaria. Tem necessidade de um terno daquele. Olha a gravata dele. Mulher, ela é muito amostrada, né? Olha a roupa que ela vem para a igreja. E fica: olha a máscara. Tinha outra coisa para vir, não. Presta atenção em tudo na sua vida. E arruma um jeito para ficar com raiva por causa disso. Aí quando você é ingênuo, quer reparar tudo. Ai, irmão, não sei o que, daqui a pouco está ele com raiva, você triste, não sabe o que fazer.
E tem mais, a pessoa está lá tentando desqualificar você, coloca apelido. Olha para o teu corpo, procura um defeito no seu português, na sua linguagem. Não se incomoda com isso não, meu irmão. Você não tem que descer ao mesmo nível colocando outro apelido, dando uma lição de moral. Ele não vai entender. Ou fazendo pouco. Eu já sei que tem gente com inveja, vai lá, bota lá no Face. Para os invejosos que estão me seguindo, estou pouco me lixando. E por que é que está fazendo essa postagem? Não está pouco se lixando não, está se importando. Porque se não tivesse se importando, não estava dando um show de indiretas no Facebook, no Instagram. Não é assim não. José não rebatia não. José servia eles. Mas pastor, a Bíblia diz que José levava más notícias dele para seu pai, tentando preservar o clã. Porque as besteiras que eles faziam poderia trazer prejuízo para a família inteira. Mas por que eles tinham tanta raiva? Por que surgiu essa inveja em José? Ou dos irmãos de José para com José? A palavra diz que eles observaram que o pai amava mais José do que a eles. Que culpa José tinha disso? Nenhuma. Venderam José, colocaram José antes de um buraco, venderam ele posteriormente, mas não atrapalharam os projetos de Deus para a vida de José. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Deus usa o invejoso e as armas carnais dele para preparar você para a obra que ele reservou para a sua vida. O que José enfrentou em casa não chegava nem perto do que ele enfrentou no palácio de Faraó. Então Deus usou a maldade dos seus irmãos para preparar ele. Se você está sofrendo com invejoso, Deus está lhe preparando para lugares ainda maiores. Porque quanto maior você for, quanto mais destaque você tiver, mais gente com inveja vai aparecer. Então entenda isso como uma escola, uma preparação. Outro claro exemplo disso foi Saul, em relação a Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 8. Davi era agora genro de Saul. Todas as vitórias dele beneficiavam Saul. Mas Saul foi tomado por uma inveja tão grande de Davi, que no meio de um banquete ele lançou uma lança para matar Davi. E sabe por que não matou? Pelo mesmo motivo que os irmãos de José não conseguiram matar ele. Porque havia um propósito de Deus a ser cumprido. Levante assim a sua mão para o céu e diga: eu creio nos propósitos de Deus para a minha vida. Glorifique ao Senhor. Pode glorificar a Deus. Você pode dizer: mas pastor, mas um invejoso matou Abel. Porque a morte de Abel era um propósito de Deus. Invejoso não atrapalha o plano de Deus para a sua vida. Não atrapalha, não atrapalha. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai ser usado na ruindade dEle, para a escola, para a preparação, para Deus te colocar onde Ele quer colocar. Aleluia! Davi sofreu perseguição de anos. Houve situações em que Deus colocou Saul nas mãos de Davi, e ele caiu em si. Meu filho,
Agora eu sei que você é o escolhido de Deus. Saul não podia ter o que Davi tinha. Era o rei, mas não tinha a unção de Deus. E ele queria exterminá-lo. E Deus queria prepará-lo. Aleluia. Davi tem a oportunidade de matar o invejoso. E ele não mata. Ele tem a oportunidade de prejudicar o invejoso. E ele não prejudica. De guerrear contra o invejoso. E não guerreia contra ele. Sabe por quê? Porque ele estava andando no espírito, irmão. Ele não é um cabrito, um bode. Ele é uma ovelha submissa. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não ficava a noite inteira angustiado, se perdendo, se condoendo por causa da inveja de Saul. Embora isso doesse nele, ele tinha coisas mais importantes para focar. Aleluia. Mateus 27, 18 mostra uma referência interessante. Qual foi a real motivação das autoridades religiosas quando rejeitaram Jesus? Porque tinham inveja dele. Foi por causa da inveja que tinham. Jesus se tornou popular. Ninguém fazia milagres como ele fazia. Quando ele falava, diziam: ninguém falou como esse homem. E eles rivalizavam. Presta atenção que o invejoso, ele quer uma rivalidade. Ele se alimenta da rivalidade. Se alimenta da competição. Mas vocês prestaram atenção nos exemplos? Nenhuma das pessoas que nós citamos aqui, que venceram a inveja, entraram em disputa. Nenhum deles entrou em disputa. Na verdade, quando tiveram a oportunidade de fazer o bem, fizeram o bem. Pastor, e o que é que eu vou fazer com os invejosos? Primeiro, você vai ter misericórdia deles. Você já entendeu que eles sofrem mais do que você. Então você vai ser misericordioso. Pare de fazer pouco de quem tem inveja de você, meu irmão. Porque isso não te faz melhor do que um invejoso. Ele não precisa nem disso para ter inveja. Isso acontece naturalmente com ele. Pode ser uma havaiana com um prego embaixo. Ele acha bonito aquilo, tem inveja de você. Então não faça para provocar. Não faça para provocar. Não, pastor, eu faço porque eu gosto de fazer assim. Não é para provocar, então tudo bem. Mas o problema é quando você faz para provocar. Não provoque o invejoso. Porque Deus, que é justo juiz e que vai julgar ele, vai julgar você também. Segunda coisa, pare de ser ingênuo. Como é que você mostra tudo que tem para quem você sabe que tem inveja? Todos os planos, tudo que compra, tudo que faz. Se você já sabe que a pessoa tem esse problema, tem coisas, ambientes e lugares que ela não pode estar com você. Jesus sabia disso em relação a Judas. E vê quantas vezes Judas entrou no grupo mais íntimo de Jesus. Tem não? Na verdade, tem alguns assuntos em João capítulo 14 em diante que só foram tratados depois que ele saiu. Quando ele estava perto de Jesus, não disse nada. Quando ele foi para longe, pronto, agora dá para falar que ele não está aqui. Pode ser que nem Ezequias, que levou os embaixadores de Babilônia e mostrou todos os tesouros de Jerusalém. Depois Deus disse: por causa disso você vai perder tudo isso. Eles vão vir aqui e vão buscar. Não seja ingênuo, seja misericordioso e não seja ingênuo. Aquela pessoa está doente na alma, inveja.
A palavra diz que é um câncer. Está lá em Provérbios 14:30, é a podridão dos ossos. E a Escritura diz que nós não podemos permitir que isso entre em nós. Nós precisamos nos despojar de toda a inveja. Pastor, você é misericordioso, eu vou deixar de ser ingênuo, eu não vou mostrar tudo que tenho para o invejoso. E o que mais eu vou fazer? Você vai imitar Jesus. Você vai amar essa pessoa. Você vai orar por essa pessoa. Aleluia. E acima de tudo, você vai se prevenir. Porque é possível que você olhe tanto para quem tem inveja de você, que não tenha descoberto que de vez em quando isso aparece em você também. Eu disse aqui, o invejoso nunca admite que é invejoso. Com raras exceções, só se ele estiver contra a parede e não tiver mais para onde recorrer. Se você fica com raiva, quando alguém que você julga até inferior a você, ganha o que você não ganha, você está com inveja. Quando você se incomoda com a roupa do irmão, porque você acha que é mais bonita do que a sua, e ele não podia usar isso, você podia, e ele está usando e você não, você está com inveja. Quando você muda o comportamento porque alguém melhorou de vida, aí você começa a mudar a história. Fulano agora é grande, não fala mais, agora anda todo chique, não olha mais para ninguém. Mas você também não fala mais com o fulano. Você também não saúda mais o fulano. Quando você começa a procurar defeito de uma pessoa, até do que ela não fez nada de errado, até do que ela fez certo, é possível que você esteja com inveja. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você está andando mais na carne do que no Espírito. Se você for cheio do Espírito Santo, não tem espaço para inveja. Porque Deus nos ensina a vivermos com satisfação. Você aprende a viver satisfeito com o que tem. Aleluia. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus.